Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje trazemos para vocês, dentro do nosso tema, do nosso escopo, do nosso programa, mais uma vez trazemos o tema sobre a Grécia. Enquanto o nosso novo programa não vem ao ar, que vai ser o Grécia Sempre, onde vamos abordar todos os temas relativos à Grécia, nós vamos abordar temas inerentes à história grega. E hoje é um dia muito especial, porque agora que eu vinha vindo aqui para a televisão, com muito orgulho eu ostentava pela rua principal aqui de Florianópolis, que é o caminho para cá, Rua Felipe Schmidt. As pessoas olhavam para o meu peito, assim como vocês estão olhando aqui, eu vou até afastar o microfone aqui um pouquinho de lado, e vendo a minha alegria, lendo aqui no meu peito Grécia Sempre. E hoje foi mais uma demonstração que a Grécia é muito maior do que qualquer problema que possa afligi-la. Isso eu disse no dia 25 de março, aqui nesse programa, por ocasião do festejo da independência grega, o ano 189 da comemoração da independência grega. Hoje, mais uma vez, contrariando todas as expectativas, todos os prognósticos, os gregos, os heróis gregos, os perenes heróis gregos, mais uma vez, superaram todas as expectativas, superaram os seus adversários e saíram-se vencedores. Primeira vitória da Grécia em Copas do Mundo, para a alegria de toda a nação helênica e de todas aquelas pessoas que vibram pela vitória dos melhores. Os gregos hoje se saíram melhores do que os nigerianos. Os nigerianos jogaram muito bem, os gregos superaram. Parabéns, Grécia, parabéns, jogadores, parabéns, nação helênica. Quero deixar aqui registrado o meu cordial abraço ao nosso cônsul aqui do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem nos ajudado bastante nessa divulgação do helenismo aqui no sul do Brasil, em todo o Brasil também. O nosso programa é assistido em todo o Brasil via internet, no exterior também. A toda a coletividade helênica do Brasil, do exterior, de São Paulo, os Tairos, o nosso cônsul, o nosso embaixador lá em Brasília, o Dimitris, e todos aqueles que gostam da história grega, têm encanto pelo berço da civilização moderna. Um grande e cordial abraço para dois novos amigos nossos, lá de Fortaleza, Ceará, Sil e Brauna. O nosso cordial abraço. Hoje são novos telespectadores que vão se juntando a nós. Bom, pois bem, o tema que nós escolhemos para hoje, ele já vem sendo maturado há muito tempo. Hoje o tema que nós trazemos é Ética a Nicômaco, escrita por Aristóteles, um grande filósofo grego, talvez o mais conhecido deles. E para dissertarmos sobre esse assunto, para conversarmos sobre isso, eu trago aqui para vocês o Dr. João José da Costa, que é professor de Direito, entusiasta da história grega e especialista em Direito Empresarial, professor da UDESC desde 1980 e, como eu volto a repetir, aprecia muito a história grega. Então, conversando fora, onde a gente almoça juntos ali, falamos, doutor João, vamos um dia conversar sobre isso. E fomos postergando, até que aconteceu o grande dia que é hoje, culminando também com a grande vitória da Grécia na Copa do Mundo, a primeira vitória. Boa noite, doutor João. Boa noite, Eustáquio. Eu quero parabenizar vocês que tiveram essa vitória esplendorosa, né? Isso, nesse momento histórico da Grécia, quando a Grécia está passando uma certa dificuldade, com greves e tal, isso vem, vamos dizer assim, trazer uma alegria, trazer um pouco mais de paz, de suavidade a esse povo tão sofrido, com toda certeza, mas que também é um povo que tem uma história encantadora. Maravilhosa, né? É claro, uma história encantadora, belíssima. O mundo hoje agradece aos gregos o que fizeram, o que deixaram como herança, né? Professor, hoje nós escolhemos um tema que é muito, muito interessante pelo conteúdo da Ética de Nicômaco que nós vamos falar. Quem foi Aristóteles? Vamos começar por aí. Bom, vamos falar o seguinte, abstraindo, Sim.
as guerras das cidades gregas, né? A infiltração dos alienígenas que invadiram a Grécia por um determinado tempo. 4 séculos. Exatamente. Então, nós temos que nos prender a 2 momentos importantes na história da Grécia. Eu reputo como 2 momentos mais importantes para a Grécia e para toda a civilização. Puxa. O primeiro momento foi o famoso século de Péricles. Porque Péricles ele conseguiu dar à Grécia uma sustentação econômica extraordinária, abundância, ele conseguiu criar um país respeitado, inclusive perante as outras colônias. Isso, no meu entendimento, foi uma das figuras mais importantes para o crescimento e o desenvolvimento econômico da Grécia. Péricles. Péricles. O outro ponto ainda de Péricles foi dele ter consolidado a democracia na Grécia. Foi exatamente no governo dele que a democracia foi efetivamente consolidada. Um outro ponto que eu acho assim de extraordinária beleza de Péricles foi dele ter antes o tribunal grego, ele era um único tribunal, ele, vamos dizer assim, descentralizou esses tribunais, possibilitando o acesso a toda a população à justiça. Então, esse é um ponto que eu reputo como um dos mais importantes na história da Grécia. Ele teve um papel importantíssimo. Importantíssimo. O segundo momento que eu acho que a Grécia foi realmente feliz e nos deu, assim, uma herança extraordinária, foi a existência de 3 homens maravilhosos. Evidentemente, não podemos descartar figuras como Pitágoras, como Demóstenes, que foi o maior orador grego, um homem que era gago, ia para as praias, enchia a boca de pedras, ficava discursando para o mar, e com isso, ele era gago, se tornou, em razão desse exercício contínuo, o maior orador grego. Olha que maravilha. Ao ponto de Filipe da Macedônia. Claro, ao ponto de Filipe da Macedônia dizer que preferia lutar e enfrentar 1000 exércitos do que as palavras de Demóstenes. Puxa vida. Foi Filipe da Macedônia exatamente levantou isso. Então nós temos outros tantos, mas 3 elementos que deve ser realmente considerados são os 3 gregos que fizeram realmente a história da cultura, do conhecimento da Grécia. São eles o Sócrates. Sim. Veja você que o Sócrates não escreveu um único tratado. Ele nunca escreveu nada, não deixou a civilização, as demais civilizações, não deixou nada. A não ser o verbal, ele deixou o conhecimento, ele deixou o ensinamento dele. Transmissão oral do ensinamento. Transmissão oral. Tanto é que ele, um dos pontos, conheça a ti mesmo. Esse era o grande segredo, né? Grande segredo. Então, foi ele. Depois, o seu pupilo, que foi Platão, que foi aluno dele, né? Ao ponto de ele, ao ser condenado à morte, então o governo deu a ele 2 opções. Ou você vai embora, ou você vai morrer. E o Platão disse a ele: mestre, vá embora, pegue o asilo em qualquer outro. Mas se eu fugir, eu estarei demonstrando que eu sou culpado. Sim. E ele preferiu, com 70 anos, tomar cicuta e morrer, até que se desonrar. E dizia que todo aquele conhecimento ninguém ia tirar dele, né? Sim. Nem a morte, nem nada. Ele disse que a morte era o de menos, era insignificante, que o mais importante para ele era o que ele tinha como pessoa, como, exatamente, como que isso estudioso. Ninguém poderia tirar isso dele. E realmente perenizou, né? Tem até uma passagem muito interessante. O pai dele, que era escultor, dizia: mas meu filho, você precisa aprender uma profissão, porque naquela época o filósofo era considerado não era um marginal, mas um João Ninguém. Isso. E o pai dele, que era escultor, dizia: você tem que aprender uma profissão para poder sobreviver. Essa vida de ficar pregando aí nas ruas não vai te dar recurso, não leva nada. Aí ele
para satisfazer a vontade do pai, ele foi aprender a escultura, mas concomitantemente praticava a sua filosofia, pregava, tal. E um dia ele, talhando uma pedra, ele chamou o pai e disse: pai, eu descobri uma coisa importante. O quê? Pai, eu acho que a beleza está dentro das coisas e não fora. Uma pedra, por exemplo, eu posso transformá-la num animal, numa criança, num ser humano, né? Então a beleza está dentro dela, eu apenas serei um artífice. De mostrá-la, né? Exatamente, de mostrar o que existe dentro dela. Imagine, por exemplo, uma criança. Se nós dermos a essa criança um bom professor, essa criança será um cidadão respeitado. E são ensinamentos perenes, né? Exatamente. Enquanto que se eu der um mau professor, o que vai ser dessa criança? Não tenha dúvida. Então você vê a grandeza, né, de Sócrates. E Sócrates, ele pregava, tanto é que ele foi condenado. Por quê? Porque aqueles que não conseguiam vencê-lo na lógica, nos argumentos, então começaram a denunciá-lo, dizendo que ele estava renegando os deuses gregos. Né? Ele estava sublevando os jovens, que ele ensinava para a juventude, né? E com isso ele foi processado, foi condenado e acabaram matando, como aconteceu depois também com Aristóteles, né? Com Aristóteles também? Sim, Aristóteles também. E depois, mais para frente... Então a segunda, a figura que eu reputo assim como mais importante nessa, são esses três, que é o Sócrates, o Platão, né? E, finalmente, o Aristóteles. Né? O Aristóteles, ele... Aliás, muitos, Descartes e tantos outros, diziam que o Platão era o homem mais inteligente do mundo, o mais culto. Tal. Outros já dizem que era o Aristóteles. Isso. Né? Então, essa de quem que é o mais importante em termos de cultura, de conhecimento, até hoje a sociedade... não sabe efetivamente, mas a verdade é que foram dois homens que realmente construíram. O Aristóteles, por exemplo, como ele escreveu um monte de tratados sobre qualquer assunto. Bom, você vê também que ele era muito bem nascido, né? Aristóteles já era de uma família mais ele era abastada. O pai dele, o Nicômaco, era médico, vivia no palácio de Amintas III, né? Que era o rei da Macedônia. Então, Amintas III era ele e toda a família dele também. Teve berço de ouro. E quem era o Amintas III? Pai do Filipe da Macedônia, que depois veio a ser o rei da Macedônia. E avô do Alexandre Magno. Alexandre o Grande. Que foi o grande, morreu com 32 anos. Morreu jovem, isso. Jovem. Mas também deixou um legado fabuloso lá nas próprias... Então, o Aristóteles, ele teve a felicidade, primeiro, nasceu realmente em berço de ouro. Né? E segundo, ele era ansioso pela cultura, pelo conhecimento. E ele tinha situação econômica muito boa, porque os pais morreram, ele era Ficou muito jovem. Com tudo isso. E depois os seus tutores, né, eles o educaram muito bem. Né? E ele tinha muito dinheiro e ele conseguiu ler muito, pesquisar muito, estudar muito. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, momento na vida de um homem, porque ele teve o que não aconteceu com Sócrates, que era de família pobre. Humilde. Né, humilde. O Aristóteles já não, já nasceu, podemos dizer, em berço de ouro. Né? Sim, mas acho que independente de a gente querer entrar em coisas espiritualistas ou não, eram pessoas especiais, eram seres especiais, né? Eles foram assim, esquecendo os deuses gregos, que já é mais mitologia, vamos dizer. Aristóteles, Platão, Sócrates, todos esses que nós estamos citando aqui,
Foram pessoas como qualquer um de nós e que tiveram o livre-arbítrio de seguir essa linha da filosofia, do conhecimento humano, né, de buscar, como disse bonito aí Sócrates, né, que a beleza está no interior das coisas. Eu pego uma coisa bruta e busco a beleza transformo o que está dentro dela. Exatamente. Então, isso que é muito bacana, e o conhecimento que eles nos deixaram, que eles nos legaram, é perene. Se você pegar hoje aqueles ensinamentos, como se pega até hoje, né, as citações que tem hoje, são coisas atualíssimas. E daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, vão ser exatamente as mesmas coisas, a essência da filosofia grega. Não, você vê, ele nasceu em 384 antes de Cristo. E até hoje, você pega qualquer tratado de direito, qualquer tratado... Que é a sua área, né? Olha só. Que é a minha área. Pega qualquer tratado de psicologia, de sociologia, qualquer área do conhecimento humano, você estão lá as referências. Vai ter a citação desses homens. Perfeitamente. E você vê, o Aristóteles, ele foi um estudioso, né, da psicologia, ele foi um estudioso da biologia. Praticamente a biologia foi ele que desenvolveu, Sim. Porque ele fazia estudos sobre os animais, a estrutura dos animais, os tipos de animais, né? Depois, um outro aspecto também importante dele, ele estudou como nunca a metafísica. Metafísica, isso que é fantástico já naquele tempo, né? Ele foi um estudioso, veja você, olha só, que não, na época eles não tinham instrumental nenhum. E ele estudou a metafísica, estudando toda a sensibilidade humana, os 5 sentidos. Então, fantástico. Então você vê que coisa maravilhosa quando um homem sem os recursos de computadores, recursos que nós temos hoje com equipamentos fabulosos, né? Naquele época eles tinham o quê? A observação. A observação, nada além disso. A investigação. A percepção. Exatamente. Desenvolvendo os nossos próprios dons, né? Eram os instrumentos deles, né? Não tinham outros. Você quer ver uma coisa? Um dos pontos que eu acho assim de relevância e importância para o desenvolvimento do homem como um todo é o que ele descobriu através da sensibilidade sobre o pensamento. Isso, profundíssimo. Meu Deus do céu, o pensamento, por exemplo, para ele era... Ele dizia que na realidade o pensamento era a alma do homem que estava dentro dele. Não, isso é sensacional. Então, e ele mostra... É uma visão... Claro, a visão. É uma visão macroscópica das coisas. Mas continue falando sobre isso, que é a visão dele do pensamento. O grande elemento que nós deparamos aí é que ele conseguiu mostrar a importância, e daí o porquê da ética que ele desenvolveu, porque ele estudou com profundidade o pensamento humano e as reações humanas aos atos humanos. Fala sobre as deduções que ele tirou do pensamento. Exatamente. Sensacional. Então você vê, quando ele fala em sensibilidade, que ele fala sobre elementos tácteis, né? Sobre olfato, sobre a percepção auditiva. Sim, os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos. Então ele mostra isso. E o mais importante, ele nos mostra que o nosso consciente é uma base mínima de toda a estrutura da mente. A consciente, né? Sim, o consciente. Presta atenção. E ele mostra que o inconsciente, aí sim, é a estrutura do homem em todos os sentidos. Por quê? Porque você, veja bem, se você lê aquele livro, A Lei da Atração Universal, sim. Como Viver a Lei da Atração Universal, ali eles mostram o seguinte, que a mente subconsciente tem a capacidade de absorver 160 mil bits por segundo. O subconsciente. Toda a história nossa, toda a nossa história, o nosso precedente histórico, ele está aonde? No subconsciente. No subconsciente, sem dúvida. No subconsciente, se você gravar alguma coisa no consciente, em 2 minutos você
Esqueceu. 2 segundos você esquece. Esquece. Enquanto que no subconsciente, não. Aquilo fica memorizado, aquilo fica armazenado. É um grande HD, né, vamos dizer assim. O dia que você quiser trazer aquilo, está lá guardadinho. Isso, basta você pegar alguma coisa que associa aquilo lá, Sim. o subconsciente já te informa, Exatamente. já te traz a informação. Então, quando ele fala da importância do conhecimento, aí ele estudou com profundidade a existência ou não da alma, né? A psique. A psique. Ele estudou o subconsciente de forma tal, e eu acho interessante, daí é que eu sou um apaixonado, entende? É porque você estudar hoje com todo instrumental é uma coisa, agora você estudar naquela época. Sem nada. Apenas pela percepção de você ir lá e perceber as coisas, sentir. Tá? Sabe que eu acho que se nós fôssemos assim, desculpe interromper o seu raciocínio, hoje eu acho que a tecnologia ou o progresso, ele nos tolhe em muitas coisas, né? Porque você pega, que nem eu fui gerente de banco, uma vez um colega disse o seguinte, eu trabalhava com 12C, HP, que a gente apertava valor presente e valor futuro, calculava as prestações imediatamente, saía lá no visor da máquina. Aí um colega falou assim, desafio qualquer um de vocês me mostrar essa solução matemática, demonstrar aqui, né, com raiz quadrada, nem tinha um que fazia isso. Então esse progresso que nos traz hoje, internet, telefone, automação de tudo, faz com que não usemos os principais recursos que o senhor acabou de citar aqui agora, e que eram as únicas ferramentas de Aristóteles, todos aqueles sábios, que eram os 5 sentidos realmente. Exato. Então, como eles não tinham ferramenta, eles usavam aquilo que eles tinham e por isso que eles se desenvolviam e foram grandes sábios. Eu acho que hoje, nós entramos, apertamos um botão, o carro anda sozinho, estaciona sozinho hoje, o avião pousa sozinho, para quem não sabe. Então, está lá o piloto simplesmente para qualquer emergência. Então, isso eu acho que nos tolheu. E você vê o que é que disse Nietzsche, em 1800 e pouco, na Universidade de... Eu não me lembro agora qual universidade da Alemanha que ele ensinava. Ele dizia o seguinte, nós temos que passar aos nossos alunos como desenvolver o pensamento, como pensar. E não passar a ele um monte de informações, porque, na realidade, a nossa capacidade de absorção é muito limitada. Sem dúvida. Então, o que é que nós temos que pensar, temos que desenvolver nos nossos alunos de hoje? Capacidade de pensar, porque ninguém mais pensa. Esse que é o caso. De entrar em conexão com Claro, esses sentidos, realmente, claro. lá estão as respostas que todo busca, né? Conhece-te a ti mesmo, que nós acabamos de falar aqui. Exato. Então, se você conseguir pensar, se você conseguir entrar naquela sintonia com o cosmos, com o todo, vamos dizer, com toda certeza você vai desenvolver tudo. E o Aristóteles teve essa capacidade de estudar a natureza, né? Aí é que está. Ele estudou a natureza com profundidade, tanto é que hoje porque ele foi, vamos dizer assim, o que deu início praticamente à química, ele criou a alquimia. Começou com Aristóteles, a alquimia? Isso sim, realmente eu não me lembrava disso. Foi os estudos dele, ele começou com a alquimia, e depois, na Idade Média, começaram a desenvolver a química com base nos estudos de Aristóteles. Olha, eu não me recordava dessa informação. É exatamente isso. Por quê? Porque ele era um estudioso da natureza, ele estudava. Você vê um fato importante, o Alexandre Magno, você sabe, né, como estudioso, né, da cultura grega, que o Alexandre Magno, o Filipe da Macedônia chegou para ele e deu, eu quero que você eduque o meu filho. E até uma carta bonita que Filipe escreveu para ele. Depois você fala também das conquistas lá, né? Isso é muito importante, então, o legado. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele ensinou o Alexandre Magno a ter valores, moral, virtudes, tudo isso. Sensacional isso, né? Imprescindível. E o Filipe foi buscar, porque veja que a Macedônia era um país bélico, né? Muito. Tanto é que o próprio Filipe da Macedônia, ele tentou anexar a Atena à Macedônia. Sim. Porque o maior sonho dele
sendo a Macedônia um país bélico, o maior sonho dele é anexar um país culto, como uma cidade culta como era Atenas. E houve até o próprio Demóstenes, que era o maior orador grego, né? Ele escreveu uma obra chamada A Oração, porque o Ésquilo, o Filipe da Macedônia, foi buscar Ésquilo, que era um grande orador, para conseguir articular com os demais para que houvesse essa anexação, ou seja, essa parceria. Na realidade, ele queria mandar em Atenas. Ele queria mandar em Atenas. Claro. Aí o Ésquilo começou a fazer aquele trabalho de discursar para o povo, né, e mostrar a importância do Império Macedônico e tal. E quando Demóstenes percebeu isso, dessas articulações políticas sorrateiras, sim, ele escreveu essa obra, Oração à Coroa, né? E ele foi para a praça, porque naquela época era tudo em praça pública, sim, né? Se decidia sim. em praça pública. E ele foi, e ele começou a denunciar as pretensões, os propósitos de Ésquilo e de Filipe da Macedônia. O que logrou, o que gourou os planos, né? Por isso que Filipe dizia, eu prefiro enfrentar 1000 exércitos do que enfrentar as palavras de Demóstenes. Sim, com certeza. Tanto é que o objetivo dele não se consumou. Não se consumou. Então você vê que a grandeza do Aristóteles foi exatamente desenvolver esses aspectos da cultura e do desenvolvimento da Grécia. Porque em todos os momentos, né, ele, como aconteceu esse do Filipe lá e buscá-lo para ensinar o seu filho Alexandre, porque ele se destacou. Bom, você vê o seguinte, ele saiu da cidade dele e foi para Atenas, ficou 20 anos como discípulo de Platão. Ele foi aprender com Platão e depois ele chegou até a suplantar o seu próprio mestre. O seu próprio mestre, sem dúvida. Ele entrou na academia, no Liceu de Platão, ficou 20 anos, depois, isso ele tinha 17 para 18 anos. Você vê que coisa maravilhosa. Alexandre, né? Sim, não, o Aristóteles. Aristóteles, tá. Sim, o Aristóteles, ele foi aprender na academia, ele tinha 17 para 18 anos quando foi... Aí sim, ficou 20 anos lá e depois começou... Depois criou, aí voltou para o seu país, aí em 43, em 343, ele tinha 41 anos, parece-me, aí o Filipe o convidou para ser instrutor do filho dele. Ele tinha 41 anos na época. E onde é que entra essa história quando vem o filho de Aristóteles, né? Para ele escrever a Ética a Nicômaco. Bom, o que ele quis fazer, na verdade, quando ele escreveu essa obra? Bom, ele, como eu disse, ele escreveu sobre todos os assuntos possíveis. Todos os assuntos possíveis. Né? Ele escreveu sobre zoologia, ele escreveu sobre cosmologia, psique, biologia. Biologia, escreveu sobre psicologia. Ele era um erudito em todos os sentidos. Né? E escreveu também uma obra com 10 volumes, que é a Ética a Nicômaco. Quem era Nicômaco? Era o pai dele, né? Mas esse era o pai dele. Isso. Ele foi casado com a Pícias, que era filha de um príncipe, era sobrinha e filha adotiva de um príncipe da Macedônia que foi assassinado. Então ele conseguiu salvá-la da garra dos inimigos, né? E mais tarde casou com ela. E ela, lamentavelmente, morreu. Depois ele casou com Erpile. E Erpile, então, lhe deu um filho. E esse filho ele colocou o nome de Nicômaco. Em homenagem ao pai dele. Exatamente. Os gregos têm essa tradição de passar em homenagem ao pai dele. Ao pai, isso. Aí o que é que ele queria? Como é que eu posso ensinar ao meu filho todo esse meu conhecimento? Exatamente. Ensinar o caminho da virtude, o caminho da moralidade, o caminho da grandeza do homem como homem. E você não falou da mágica também, o caminho da felicidade, né? Não, aí exatamente. Tem uma passagem no livro dele que ele diz assim,
O médico, a função dele, ou a natureza dele, é desenvolver formas de curar. Os estaleiros para produzirem navios. O militar para conseguir a paz. E assim foi, a economia para produzir riquezas. E o homem? Qual a natureza do homem? Então ele dizia que a natureza do homem é conquistar é ser feliz, conquistar a felicidade. Olha só. Aristóteles dizia exatamente que isso. A natureza do homem é ser feliz, adquirir a felicidade. A felicidade. Não tem a função do homem aqui na Terra não é exatamente lutar para conquistar a felicidade. É a essência do homem. Interessante, eu acho que todo mundo está se surpreendendo com isso. E essa natureza do homem que ele levanta, evidentemente que o homem aí tem que percorrer caminhos para chegar lá. Mas o que ele busca mostrar é que essa natureza do homem é fundamental para a existência da própria sociedade, do próprio mundo. Porque, veja você, vamos partir de um trabalho. Se eu faço uma coisa, trabalho 8, 10 horas por dia, e não é uma coisa que me agrada, eu serei um homem feliz. Não é mesmo? Eu não posso ser feliz numa atividade que amanhã, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Então você começa a infelicidade do homem. E um fato interessante, que o corpo humano, ele produz hormônios. E o cérebro produz o que nós conhecemos, é um hormônio que se chama endorfina. Sim, senhor. E o que é a endorfina? É exatamente o hormônio da felicidade. É o homem que traz, traz alegria, é o homem que é o hormônio que traz. Você pega o bem-estar. Você pega sol, produz hormônio. Você faz exercícios regulares. Isso. Você o cérebro produz hormônios. E com isso, o que é que vai acontecer? O teu organismo ele fica altamente fortalecido. Então não é qualquer vírus, qualquer substância estranha ao corpo. O feliz é saudável. Sim, sim. Então, o nosso corpo tem um exército forte para lutar contra qualquer substância, né, seja um vírus e tal, que possa vir contaminar o nosso corpo. Olha só. Agora, Eustáquio, me diga uma coisa. O que acontece se nós vivemos com raiva, trabalhamos mal, nos irritamos com as pessoas? O que acontece? Ficamos depressivos, sonho muito alto, coisas que eu não posso alcançar, quando nós deveríamos lutar para conseguir as coisas paulatinamente. Não é mesmo? O que é que vai acontecer? Nós vamos produzir um tipo de hormônio. Esse hormônio se chama adrenalina. E é o hormônio que vai enfraquecer os teus anticorpos, enfraquecer o teu exército. Mas por que as pessoas, aproveitando que você entrou nesse assunto, por que as pessoas têm prazer com a adrenalina? É uma pergunta interessante. É interessante isso, né? Porque porque eu faço certas coisas, adrenalina, aquela coisa, mas realmente ela é passageira, né? Sim, sim. Acabou, nem se compara com o bem-estar da endorfina, que te dá uma felicidade, um bem-estar que é... A adrenalina, ela é um momento, mas que você fica mais depressivo, mais enfraquecido, e com isso o teu corpo fica sem aquele exército forte. Então vem um resfriado qualquer, vem você... come alguma coisa que já passa mal, noites mal dormidas, teu corpo cansado, contaminado. É caminho do que nós chamamos de doença. Né? Por quê? Porque as pessoas, aí eu fico te perguntando assim, por que, Eustáquio? Por que as pessoas, sabendo disso, elas não procuram exatamente contornar a sua caminhada na vida
para não deparar, para não trazer para si essas coisas que desagradam e que contaminam o corpo humano e a mente? Primeiro, porque elas teriam que ler mais Aristóteles. Primeiro, precisariam saber disso que elas estão sabendo hoje, por exemplo, de que o caminho do homem, a busca do homem, a verdadeira busca do homem aqui nesse plano é a felicidade. Começa pela felicidade e a felicidade dá todas essas benesses que o senhor acabou de citar aqui. Segundo, que eu acho que a pessoa tem que se permitir buscar isso, querer isso. Porque as pessoas depressivas que nós citamos aqui, exemplos aqui, você não trabalha num lugar que não lhe agrada, mora com alguém que você não gosta, se você se habituar a essa situação, você não vai mudar nunca, né? Então você precisa querer mudar, querer fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, tocando em assuntos que possam transformar a vida das pessoas, fazer com que elas amanhã, a partir desse momento que estão falando aqui, já comecem a buscar a sua felicidade. Opa, o que está me fazendo infeliz? Vou parar aqui agora. Sim. Vou fazer uma reflexão. Sim. E doravante eu vou ser feliz. Porque a nossa felicidade não depende de ninguém. Não, está dentro de nós. Acabou de dizer, essa que é o grande ensinamento. Está dentro de nós. Então isso Só quero fazer um intervalo que eu esqueci antes de iniciar o programa. Eu trouxe para vocês e quero agraciar o meu telespectador mais uma vez, 3222-1137. Eu trouxe um dos livros que eu publiquei, Memórias de um Kumara. Trouxe aqui 7 exemplares hoje para agraciar vocês. Então, conforme vocês forem telefonando, 3222-1137, não tem sorteio, não tem nada. Você telefona, você ganha, você vem buscar aqui na TV Floripa a partir de amanhã. Tá? É o livro, conta a história de um grego, né? Que é aqui, quem está apresentando aqui para vocês. E é uma história muito bonita, fala de amor, fala de transformação, fala disso tudo que nós estamos falando aqui, a busca da felicidade. 3222-1137, você liga, ganha e vem buscar. Doutor, então, baseado nisso tudo, Aristóteles, então, quis passar esse legado para o filho dele. Sim. E essa obra tem 10 volumes, essa obra, A Ética de Nicômaco? Na realidade, são... Porque ele fez o que depois se chamou de Organon. Sim. Ética a Nicômaco, a Ética a Eudon e a Grande Ética, né? Que um tem 3 volumes, o outro tem 8, o outro tem 10. Mas, na realidade, muitos desses trabalhos de Aristóteles, eles desapareceram no decorrer do tempo, né? Sim. Então, os estudiosos que conseguiram, vamos dizer assim, buscar esses elementos dele, conseguiram compilar e hoje nós temos aí a Ética de Nicômaco na obra de Aristóteles, tranquilamente. As obras de Aristóteles estavam na Biblioteca de Alexandria, que foi destruída ou não? Dizem que parte sim. Dizem que parte sim. Perdeu-se então muita coisa de Aristóteles? Muita coisa. Tanto é que a Ética Nicômaco são 10 volumes. Puxa vida. Então por aí você vê. Hoje você encontra, né, eu tenho, por exemplo, 2 livros, mas com 100 e poucas páginas. É um pecado. É um pecado mesmo você perder. É um pecado. Isso aqui eu também acho absurdo e aproveitando que nós estamos conversando a respeito, é um absurdo também, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, ter em seu museu em Londres peças gregas. Isso, nós estamos no século XXI, primeiro mundo, Europa, Grécia, Reino Unido. Puxa vida, isso aí tinha que ser devolvido para cada nação devia devolver para outra nação o que lhe pertence. Não é pertencer não apenas à nação, mas à própria humanidade, não é isso? Aquilo pertence à humanidade. É muito triste você chegar... Que nem as obras perdidas que nós estamos falando aqui agora. É muito triste você chegar, por exemplo, num país e querer ver no museu daquele país as obras que você conheceu através... Né? Incrível. Dos livros, dos tratados, não albergaram essas obras lá. Sem dúvida. Mas está lá na Inglaterra, está lá nos Estados Unidos. Mas não é o local deles. Não é o local deles, exatamente. Você chega no Museu de Arte Moderna
em Nova York, você vai deparar um monte de obras do Egito. O senhor esteve recentemente em alguns desses lugares, né? Eu tive na Nova Zelândia, fui visitar o meu filho, que ele mora lá, e fui na Austrália e tal. Aí eu tive a felicidade de ver na Austrália, no museu lá da Austrália, em Sydney, uma exposição de Monet. Monet, que maravilha. Era uma solenidade, e ali estava lotado, o pessoal todo esperando aquela hora para ver as obras de Monet que estavam sendo expostas lá. Então, isso que E é isso que nós precisamos. Por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos muita coisa da nossa história que temos que preservar, porque amanhã ou depois... Está sendo feito o Museu Açoriano, né? Exatamente. O Centro amanhã de Cultura ou depois Açoriano. a nossa juventude vai ter a felicidade de olhar, principalmente os estudiosos, que tem muitos que não se interessam por isso. Mas uma grande parte da nossa sociedade jovem, eles têm interesse pela cultura da sua cidade, do seu país. Sem dúvida, E nós temos essa responsabilidade. Como os outros países, você chega na França, você chega na Inglaterra, você chega na Áustria, chega na Dinamarca, todo esse país tem o seu acervo patrimonial. Sem dúvida, e vale também aqui o registro, lamentando, passados muitos anos, todo o acervo, tudo aquilo que foi destruído no Iraque, nos museus lá da... Olha, eu não conheço Bagdá, tá? Mas quando eu era garoto e depois de jovem, eu li muitas histórias, né, da cultura árabe, né? Sim, a Babilônia. Então, aquela coisa bonito, linda, inclusive, não sei as histórias, as lendas, isso, né? as lendas. Poxa, quem é que não cresceu ouvindo Agora isso aí, você vê uma guerra dessa acabar com tudo isso. Mas não se acaba com isso que nós estamos conversando aqui, né? Sim. A memória daquilo vivo não é aquela coisa física, mas a energia de tudo aquilo, todo esse conhecimento que é transmitido, perenizado através do verbo, né? Essa coisa linda que nós estamos aqui. Aristóteles está aqui presente, Platão, Sócrates estão aqui nesse momento, Nicômaco, o filho de Aristóteles, ouvindo o que nós estamos falando, né? E Aristóteles conseguiu o intento dele de passar esse conhecimento para o filho? Olha, conseguiu ensinar o filho o caminho da felicidade? Olha, ele conseguiu porque essa obra foi tão importante que ela ganhou espaço no mundo. No mundo, isso é verdade. Não há quem não conheça. Não há quem não conheça a obra de Aristóteles. Ética Nicômaco. Ética Nicômaco. Não há estudioso de filosofia, de direito, de sociologia, professores das nossas universidades, que não tenham lido a obra de Aristóteles. Isso que é bonito. Isso que é bonito. A importância... Isso é indestrutível. Porque você olha, 384, quando ele nasceu, com 41 anos, ele estava no auge das suas pesquisas, né? E desenvolveu toda essa gama de conhecimento. E hoje nós estamos nos bebericando nessa fonte maravilhosa. Maravilhosa, exatamente isso. Eu mesmo, ele tem até o Sócrates tem uma passagem muito interessante que eu além de constantemente pensar, eu tenho dito a colegas tal, que ele diz assim: o tempo é um grande cúmplice, é preciso deixá-lo agir. Olha assim. Então veja você vê a profundidade, porque tem muita gente que quer as coisas imediatamente. Isto. E não pode. Não pode. Por quê? Porque o tempo é um grande cúmplice. É um mestre. Ele tem a sua... ele tem o seu tempo para de concretizar, exatamente, para realizar. Então, quando você desenvolve alguma coisa, dê tempo ao tempo. Maturação. Você vê a própria semente, você não consegue fazer a semente florescer da noite para o dia. Claro. Ela tem que ter o tempo de maturação, de crescimento, até ela ficar frondosa. O Aristóteles, ele fez uma grande coisa. Ele, ao estudar a natureza, ele estudou as árvores, inclusive toda a estrutura, o som da árvore ele estudou. Ele estudou, por exemplo, essa grandeza, como é que se desenvolve essa árvore. E tem até um fato interessante que eu não sei
você vai percebendo as coisas, e eu consegui perceber, não que ele tenha dito, mas através dos meus estudos, de que a árvore, se você arrancar, por exemplo, um fruto dela e jogar no chão, verde, sim, vai apodrecer. vai. Certo? Não vai nem gerar sementes nem nada. Agora, o que acontece se ela amadurece e cai? Ela vai se abrir e as sementes vão se espargir. Vai alimentar pássaros, vai fazer uma série de... E virão outras árvores daquelas outras sementes. árvores, claro. Então você vê esse conhecimento que você obtém através... Agora imagine ele conhecer tudo isso através da observação e da investigação. Então, é isso que eu acho que nós estamos perdendo nosso precioso tempo e muita gente simplesmente não tem essa capacidade de dizer, peraí, por que isso? E pensar. Mas é isso, que era o que Nietzsche dizia e que eles, esses grandes filósofos, mostram da importância do pensamento, a importância de você desenvolver constantemente um momento de reflexão, de parada, de relaxamento. Isso a gente vem falando, nós temos tempo para tudo, perceba. Nós nos inserimos nisso, né? Sim. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não se permite mais hoje, por exemplo, não, porque eu tenho que ir para o centro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para uma reunião, eu tenho que dar uma palestra, tenho que ver o jogo, tenho que assistir televisão. Então, nós temos tempo para tudo, mas nós não nos dedicamos a verificar a beleza que nós estamos falando aqui agora, a resposta, como é que uma árvore cresce, a cor do passarinho, o voo dele, de onde que ele vai levar aquele gravetinho, fazer o ninho dele? Quer dizer, esse é o caminho da felicidade. E você perceber nas pequenas coisas. Exatamente. E o fluxo e o refluxo da maré. Isso, sem dúvida, claro. Que ele estudou a natureza em todos os sentidos. Quando a maré volta ela te apresenta uma coisa que não estava visível. Ela muda, inclusive, a natureza do local. Sem dúvida. Da praia, do manguezal que ela toma conta, invade. O que o mar devolvendo, tudo aquilo que você joga nele, as impurezas, ele traz tudo bonitinho, coloca bonitinho lá nas margens. Né? Exato. E cria praias. Onde não tinha, cria praias. Exato. Né? E toma para si também o que lhe foi tomado, né? Exato. Que nós estamos tendo exemplos aí. Sim, aqui na ilha. Aqui na ilha, no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Esses tsunamis, essas movimentações, excetuando-se as coisas naturais cíclicas, que são as movimentações das placas tectônicas, há outras coisas que são provocadas pelo homem. E a natureza agora Eustáquio, o ponto que eu acho, então, culminante na obra dele, nos estudos dele, são esses dois pontos. O primeiro é demonstração da essência do homem através do pensamento. Eu acredito muito na força do pensamento. Sem dúvida. E até tem estudos, que diz o seguinte, será que o pensamento ele é massa? Opa! E se é massa, uma massa pode até ser um grão de areia. Isso você estuda, inclusive, tem aquela obra, deixa eu ver qual a obra, o símbolo perdido de Dan Brown. Sim, esse novo livro dele. Ele até fala sobre isso. Símbolo perdido. Ele até fala sobre isso, ele fala de que se determinada coisa é massa, sim. Então ela tem uma influência na natureza, porque a massa ela gravita, ela tem o processo gravitacional, processo gravitacional. Então, se o pensamento é massa, o que acontece? Nós podemos mudar muitas coisas no mundo, inclusive dentro de nós mesmos, através da força mental. Com toda certeza. Com toda certeza. Daí o ponto que eu acho assim culminante na obra, um dos pontos que eu acho culminante na obra de Aristóteles, é ele mostrar a importância do pensamento, desse magnetismo que tem dentro de nós, tá? E essa força. E vem até, eu não sei se um Dan Brown e tantos outros que estudaram a respeito, se foram
buscar sem dúvida, em Aristóteles foram lá na fonte. esse pensamento. Foram o pensamento aristotélico. Porque tu pega o livro dele e fala sobre isso. Sim. E ele diz, se é massa, tem a capacidade de influir no mundo, na natureza, em tudo. Mas é tudo, para nós agirmos em alguma coisa, para eu segurar esse microfone, eu tenho que pensar em segurar esse microfone. Sim. Então tudo gera, tudo que é trazido para o plano físico tem origem do pensamento. Então, esse aspecto de Aristóteles, eu sou assim, apaixonado. Fã número 1. Número 1. O outro aspecto que eu acho lindo dele é isso. O homem nasceu para ser feliz e pronto. Agora, ele mostra como buscar essa felicidade. Através de quê? Da moralidade, através da virtude, através do prazer em fazer as coisas, da alegria de você poder construir alguma coisa. Isso, claro. Tem muitas pessoas que estão casadas, são infelizes no casamento. Trabalham no que não gostam. Aí tem medo de se separar porque não sabe o dia da manhã. Claro, desconhecido todos nós tememos. Sim. Né? Aí fica uma vida inteira infelizes e trazendo essa infelicidade ao seu próprio ambiente, aos filhos, aos parentes. Isso você percebe uma pessoa que é infeliz. A mesma coisa no trabalho. Quando eu começo o meu semestre de aula, eu sempre faço a seguinte enquete para meus alunos. Quem é que está fazendo esse curso por vocação? Opa. Escolheu. O senhor faz isso? Faço, sempre eu fiz isso. Aí os alunos, professor, eu queria fazer psicologia, mas não consegui passar no vestibular, o outro queria fazer direito, o outro queria fazer... Tu está entendendo? Puxa vida. Aí vão perder 5 anos fazendo uma faculdade. Para ter, às vezes, porque o pai forçou, né? Não, você vai precisar ter uma graduação universitária. Exato. Quantos moços que são filhos de médicos, quantos advogados que têm os seus filhos e que... não é o dom deles, né? Claro. Isso aqui não necessariamente o meu vai ser... filho, por exemplo, você conhece muito bem. Stanley. Eu tinha um escritório bem movimentado, uma carteira boa. Ele simplesmente não quis fazer direito. Está na Nova Zelândia hoje, feliz da vida. Feliz da vida, que é o mais importante. Claro. Então, eu acho que nós temos que buscar aquilo que nos traz prazer, que nos traz alegria, que nos realiza como pessoa humana. E isso só é possível se você pensar. Se você buscar lá dentro de si, lá naquele cantinho que nós chamamos, aquele armazém que nós chamamos de subconsciente. Sim. Buscar uma forma de você lutar contra... Porque é difícil você mudar, né? É muito difícil. Porque aquilo lá já está cristalizado. Se você jogar um emprego de 8 anos fora ou 10 anos, precisa ter coragem. Você está fazendo 3 anos na faculdade, dizer, não é isso que eu quero. Eu tive um aluno que ele estava no 5º ano de medicina, de engenharia. Aí ele resolveu abandonar, porque não era o que ele queria. Não era o que ele queria fazer, perfeito. Aí sabe o que ele foi fazer? Adorava dar aula. Fez vestibular e foi fazer a faculdade de educação. Tá aí, que nem o filho de um amigo nosso, filho dos meus filhos, cresceu, formou-se odontólogo, dentista, exerceu 2 anos a odontologia. Não é isso que eu quero, está no 2º ano de medicina. Claro. Largou tudo com 30 anos, está no 2º ano de medicina. Tem que lutar, eu quero é isso. Ele está buscando a felicidade dele, o bem-estar dele, fazer o prazer. O senhor gosta de direito? Eu, por exemplo, eu morava em Curitiba, aí eu tinha um amigo que o pai dele era advogado. E eu constantemente ia lá no escritório com ele, no escritório do pai, e via aquela placa dourada, o nome do pai dele. Aí eu olhava, eu acho que um dia eu vou ser advogado. Aquele monte de livro, que ele era muito estudioso, né? E quando eu estava pronto para fazer faculdade, o que é que eu fiz? Fui fazer um teste vocacional. Importantíssimo, eu fiz. Aí deu que eu nasci para a justiça e para o magistério. Olha que maravilha. Então eu fiz, inclusive, faculdade de educação e fiz direito.
Então, hoje eu sou profissionalmente um homem realizado. Realizado, ainda é não professor rico, há 20 anos. não Professor há rico, 20 anos mas também, né? Continua fazendo o que gosta? Não, 40 anos. 40 anos? Eu dou aula. Puxa vida, olha aí. Eu dou aula desde 69. Maravilha. Eu comecei dando aula, sabe de quê? De literatura brasileira e portuguesa. Nossa, olha, porque todo mundo achava chato. Eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei. Muitas vezes eu era garoto, a minha mãe dizia, eu tinha já a minha bibliotequinha, né? Meus livrinhos, ela dizia, guri, vai dormir, está na hora. Já vou, mãe, já vou. E eu ficava lendo. Eu aqui tinha a biblioteca pública ali, não sei se tu te lembra, ali na Rua Trajano. Não, não sou dessa época. Então tinha a biblioteca pública. Eu tinha naquela época 14 para 15 anos. De vez em quando eu estava lá na biblioteca fazendo pesquisa e tal. Não. Bacana, olha só. Não, porque, podia estar fazendo outras coisas, né? Sim, porque eu acho o seguinte, eu acho que na vida, ou você faz o que você gosta, ou você vai ser um eterno infeliz. Porque eu posso trabalhar 8, 10, 15 horas por dia, eu não me canso. Por quê? Porque eu estou fazendo o que gosta. Eu vejo, eu convivo com a sua presença todo dia, a gente se encontra no almoço, tudo. Então, meu amigo, por isso que esse trabalho de Aristóteles, quando ele fala da moralidade, inclusive Platão, ele desenvolve muito bem isso aí. O Platão, ele diz que a ética perfeita, veja o que Platão diz na obra dele, nos Diálogos, ele diz a ética perfeita é aquela ética que concorre 3 elementos. O primeiro elemento é aquilo que Jesus dizia, seja bom com os fracos. Ser bom com os fracos. O segundo elemento, Nietzsche dizia, seja bravo. Bravo, né? De corajoso. Corajoso, isso. Exatamente. Bravura. Bravura, né? Isso. E o terceiro, o próprio doutrina de Platão, que ele dizia, é o conjunto de tudo isso. Pronto. Ou o conjunto de todos. Exatamente. Tá? Então, a ética é exatamente isso. É o conjunto de elementos. Então, quando ele fala, porque eles falam da moralidade como forma de tornar a ética perfeita. Então, é isso exatamente que o Aristóteles ensinou para o filho dele. Ensinou para o filho dele. Então, a ética nicômaco é exato, é uma forma de ensinar ao filho a virtude, a moralidade, gosta de ser feliz. Então, eu vou dar uma boa notícia para vocês aqui. Escrevam para mim, anotem o meu e-mail, vidainteligente, tudo junto, @gmail.com. Quem me passar um e-mail pedindo, eu vou mandar para vocês Ética a Nicômaco. Eu tenho em e-book e disponibilizo para vocês lerem o que Aristóteles passou para o filho dele. Vida Inteligente, tudo junto, @gmail.com. Passe um e-mail solicitando o livro, eu encaminho para vocês aí, vocês vão se deleitar com essa obra mais do que milenar, né? Perene, vamos dizer assim, porque ela é do sempre, né? Agora eu quero fazer uma observação. Pois não. Tá? Porque quem pegar a obra de Aristóteles tem que pegar, porque se pegar na íntegra, não vai entender muito bem. Tá? Então tem que pegar um bom tradutor, tá? Tem que pegar realmente alguém... Mas a minha está em português. Não, eu sei, mas o bom tradutor é na interpretação com certeza. dos conceitos... Do que você está lendo. Dos conceitos sim. de Aristóteles, porque senão se torna um livro maçante. Sem dúvida. Porque veja bem quantos anos nós temos de existência desses pensamentos de Aristóteles. Nossa! São 2.300 e poucos anos. Exatamente. Então tem que pegar um autor, um tradutor que inclusive saiba como dar uma outra matiz para não ficar... Sim, mas não vão devorar, claro que não vai devorar, vai degustando aos poucos. Como um bom prato, um prato fino, a gente come devagarzinho para sentir cada garfada daquilo, né? Então é só escrever para mim que eu disponibilizo para vocês. E um outro aspecto que eu acho importante é de que nós temos que ter sempre em mente, sempre em mente, que a grandeza do homem está, não é no que ele é, em termos de materiais,
é no que ele é em termos de pessoa. Isso, internamente, Em tudo. termos Aquela de beleza que Sócrates falava. Exatamente. Né? Em termos de pessoa, de grandeza Na nossa aparência cultural, física, né? mental, com carisma, bondade, porque isso aí faz com que frequências trabalhem a nosso favor. Mas falou tudo agora, exatamente isso. E toda essa beleza que Sócrates falava está dentro do preto, do branco, do amarelo, do marginal, do que está na penitenciária, daquele infeliz que está deitado na rua. Todo mundo tem a mesma beleza. Basta apenas que nós ajudemos até, permitamos com que isso se manifeste. Eu sempre digo que acima daquele sol nublado, daquele tempo nublado que a turma sempre reclama, que dia feio, que dia chuvoso, mas acima daquilo está o sol brilhando, né? Só o fato de você saber que acima daquilo, que amanhã pode estar diferente, que o sol vai aparecer, isso que é o tipo do pensamento, né, que nos leva à felicidade, né? Estamos em cima da hora, Fernando? 1 minuto nós temos? Doutor João, como eu lhe disse, lembra que eu lhe disse antes do programa aqui, quando a gente conversou, que 1 hora passaria voando? Sim, aqui, sim, nós estamos aqui conversando, falando sobre Aristóteles, né, trazendo toda essa energia, toda essa egrégora maravilhosa que é a história da Grécia, desse país fabuloso, assim como são fabulosos todos os países e todas as histórias desses países. Nós fazemos parte de uma unidade, a humanidade. Então, as suas considerações finais, doutor. Olha, eu gostaria de fazer as seguintes... O senhor vai voltar aqui, claro, em outra oportunidade para falarmos de outro tema. Eu gostaria de fazer as seguintes considerações. Pois não. A primeira, de que o homem deve sempre perseguir a felicidade e criar os mecanismos para conquistá-la. E a segunda consideração, dizendo o que eu sempre disse em relação ao pensamento. Tem uma expressão que diz assim: pensamentos que provocam emoções são aqueles que mais rapidamente efetuam mudanças na nossa vida. Olha só. Tá? Puxa. Então, é uma mensagem que eu deixo, porque os pensamentos têm que provocar emoções para nos levar exatamente à realização dos nossos atos. Puxa vida, maravilhoso. Dito isso, não tem forma mais brilhante de nós terminarmos hoje o programa. Parabéns, Grécia, parabéns você, parabéns todo mundo. Um grande beijo nesse planeta inteiro e até sempre.